Boa noite, Nutri! Seja bem-vinda a mais um programa História de Rainhas. Aqui eu recebo todas as quartas-feiras às 19 horas uma nutricionista que está aí conseguindo o seu sucesso, o seu lugar, se tornando referência na sua região como nutricionista infantil, tendo resultados satisfatórios com o seu trabalho e está vindo aqui para te inspirar, mostrar o que ela está fazendo, o que está dando certo, por que tá dando certo e também mostrar que todo mundo tem dificuldade no caminho, todo mundo passa por momentos difíceis e como que consegue ultrapassar esses momentos sem desistir, isso que é o mais importante. Se você não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou mentora de nutricionistas e minha missão é fazer você faturar no mínimo 6 mil reais por mês. É 6 mil ou mais. E a Cris, que já está aqui, vou convidá-la. Ela está faturando nesse momento, no último mês já faturou 9 mil reais. Nutrição, e ela vai vir compartilhar com a gente como que ela está conseguindo isso. Então já convidei. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só virar aqui a câmera que eu não tô conseguindo. Tem duas Consegui. filhas. Consegui. Tudo bem, Deia? E seja bem-vinda. Gente, Obrigada. essa é a primeira da Cris, né? Imagina se estivesse fazendo live, já ia estar faturando 20 mil. Então, como é legal ver que a gente sempre tem barreiras novas a enfrentar, né? Com certeza. Fazer as lives ainda é meu desafio para 2023, mas eu vou chegar lá. Mas é o seguinte, uma live é o medo da crítica, geralmente, do que os outros vão pensar, porque conteúdo você visivelmente tem, afinal, quantas famílias já estão confiando em você, né? Seus É. filhos. É só questão de ligar aquele botãozinho do não vou pensar no que os outros estão achando, porque o conteúdo que você tem dentro de você, você pode trazer gratuita para várias famílias que não podem estar em consulta contigo, né? E nessa Com live você certeza. pode mudar a vida de tanta gente sem saber, né? Às vezes as famílias não trazem feedback, mas você está ali mudando. Mas então tá, Cris, de onde você é? Conta um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Eu vou te deixar livre para as nutris conhecerem um pouco do seu trabalho. Bom, meu nome é Cristiane, mais conhecida como Tia Cris. Tenho 39 anos, sou de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Sou formada desde 2007. Trabalhei muitos anos na UAM, que também é minha paixão. Saí depois da UAM para dar consultorias, também ainda na área de UAM. Fiquei uns 3, 4 anos longe da nutrição e resolvi, né, na pandemia, voltar para a área, né, que é a minha paixão, as crianças. E achei a Déia no meio do meu caminho, né, para me ajudar. E estou aí com o meu consultório aberto desde abril desse ano. São 8 meses de consultório. E há quanto tempo você queria ser nutri-infantil, queria ter consultório voltado para o público e que você vinha adiando por várias questões? Nossa, acho que há uns 10 anos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, né? E eu sou muito agitada. O consultório clínico para estética, né, para adulto em si, nunca foi o meu perfil. Então, acho que por isso que eu fui muito pro lado da One, né? Porque essa correria, essa loucura, desafios novos todos os dias. E o meu coração sempre era as crianças, né? Então, assim, a gente vai postergando, na One tá bom, depois, não, vou dar uma parada, vou pensar. Eu não queria ter só um consultório para atender mesmo a parte clínica, criar algo diferente. E quando eu fui vendo a parte da terapia alimentar, foi onde eu me identifiquei e falei, não, agora vai. 2022 vai Ó, ser já diferente. ando por aqui, ó. Tive o privilégio de levar minha filha para tia excelente profissional. Que legal, que Ah, obrigada. né? A Naísa, Naísa, a Giovana é minha florzinha, que eu amo muito. Não, não amar.
A psicóloga é tua parceira? Psi Morgana? A Morgana é uma amiga de infância que a gente teve a sorte de nos encontrar agora na clínica. Que Ironia do legal. destino, até a gente fala que a gente nunca pensou em trabalhar juntas e depois de anos a gente está lá, né, Morgana? É, Meu presentinho também em 2022. quando é para ser as pessoas certas, os lugares certos, cruzam o nosso caminho, né? Os pacientes certos também, e dá tudo certo. E Com aí, certeza. como era a sua vida antes de conhecer o método NutriKids? Aí eu estava bem perdida, sabe, André? Assim, de como começar, de como divulgar o trabalho. Aqui na cidade a gente não tem nenhuma Nutri específica na área infantil, então assim, eu ficava muito perdida, um certo medo de começar, né? Começar tudo de novo, depois de tantos anos já na UAN. E o método me abriu os olhos de como colocar na prática, de como desenvolver material, de como cativar mesmo, né, os meus pacientes. E é igual você falou, né, no início, é aquele pontapé inicial para a gente ver que a gente é capaz. Uhum. Interessante que você já viu uma bagagem incrível, né? 10 anos atuando, só que são áreas diferentes. Quando você faz uma transição, é como se você fosse começar do zero, Do zero. né? É começar tudo de novo. A sensação de perdida, de recém-formada, acaba vindo também. Foi a mesma sensação de quando você se formou? Foi. Parecia que eu estava me formando de novo. Começando tudo de novo, muito escuro, né? Assim, por não ter uma outra pessoa na cidade que fosse uma referência. A gente na faculdade, a gente não tem muito matéria específica para nutrição infantil, terapia alimentar, então, quando eu me formei nem se falava isso, né? Sim. Então, começar tudo de novo. É estudar, estudar, estudar e não ter medo de começar. É um Apesar que um ato, pouquinho, né, antes, né? Mas depois que a gente vai estudando, a gente perde medo. de início, depois de anos formada, eu acho um ato de muita coragem. Então, eu te parabenizo, assim como Obrigada. eu parabenizo todas as outras que tomaram essa mesma decisão, porque não é fácil, né? Você já vinha ali estável em Yuan, já tinha prática nessa área e resolveu começar do zero. Mas eu entendo que essa tua atitude foi porque você buscava algo. O que que você buscava na nutrição infantil? Me realizar. Me realizar que meu sonho sempre foi trabalhar com as crianças. Então, eu queria algo diferente, algo que eu ficasse brincando mesmo, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito amorosa, sou muito brincalhona. Então, eu nunca me vi mesmo num consultório atrás de uma mesa, passando plano alimentar e quietinha ali. Meu consultório, quem conhece, é uma loucura, né? Que legal. E aí, como que é a sua vida hoje? É, como que você, como é a tua rotina? Como são os feedbacks que você recebe? A vida que você está tendo hoje no consultório, na nutrição infantil, era a vida que você estava esperando quando você resolveu fazer essa transição? Conta pra gente. Tudo aconteceu assim muito rápido, sabe? Eu não esperava a gente com 8 meses só de clínica, a gente ter tanto resultado igual a gente está tendo, né? Eu confesso que achava assim que eu teria poucos pacientes no primeiro ano de clínica e que as coisas começariam a se deslanchar a partir de um ano, né, concretizado da clínica. E tudo foi muito rápido. Estou lendo os comentários aqui, ai, Matheus. Tudo foi muito rápido. E eu hoje quase não tenho horários mais para atender, quase não tenho horários mais para colocar crianças, que é minha dor já no coração. Já pensando num plano B para 2023, né, para a gente conseguir atender um número maior de pacientes. Então, hoje eu me dedico de segunda a sexta à clínica, não consigo não me entregar por inteiro, né? Eu atendo de segunda a sexta em horário comercial e ainda está sendo pouco. Opa, oi. Voltou. Pode continuar, você consegue. Então, assim, hoje eu me dedico totalmente ao consultório, né? Trabalho de segunda a sexta em horário comercial, né? De 7h30 às 18h. Tenho poucos horários na parte da tarde que eu tiro por causa de rotina dos meus filhos, né?
mas a gente já está precisando de abrir mais horários e pensar em novos planos para 2023 para captar, né, para conseguir, na verdade, captar não, para conseguir atender toda a demanda que está chegando. E quando você resolveu fazer essa transição de nicho, porque você buscava realização pessoal, né, e profissional, você tinha medo de não ganhar dinheiro com a área? Tinha, tinha. É como você mesmo comentou, né? A mudança de nicho nos deixa com muito medo, né? Começar do zero, começar tudo de novo, sem um nicho totalmente desconhecido na cidade, ainda mais a parte de terapia alimentar, muita gente não entende o que que é a terapia na prática. Então, bate aquele medo de vamos começar e aí, né? Tô largando tudo que eu fazia, né, que era minha renda para me dedicar ao consultório infantil. E é um tiro no escuro sem saber se vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que ir pelo coração, o amor que a gente tem pela profissão e que as coisas vão fluindo, né? Quando a gente faz com amor e se entrega, as coisas voltam, né? Uhum. E conta para as Nutris, compartilha, porque tem muitas Nutris aqui assistindo que ainda estão desestimuladas, que ainda estão desacreditadas na nutrição infantil, que não chegaram nem perto dos resultados que você teve, né? Nesse 1 ano atuando na área. O que que você fez que mais deu certo? O que que fez os pacientes te encontrarem? O que que fez você fidelizar seus pacientes? Aquilo que você vê assim, nossa, isso eu fiz e deu certo, e quem replicar isso vai dar certo também. Eu falo que do método, o módulo que mais me ajudou foi o marqueteiro, né? Que na verdade foi o primeiro que eu comprei lá em março, que foi onde me abriu muito a cabeça de como fazer essas divulgações, como mostrar o que, que realmente era meu trabalho. Então, o método marqueteiro foi o que mais me ajudou. A colocar, né? A gente tem que vir para a internet, tem que mostrar o trabalho. É uma coisa nova, é um nicho novo, a terapia alimentar, poucos conhecem. Então, é mostrar, perder a vergonha, ir para a internet, mostrar vídeo. A gente precisa investir muito na rede social e o atendimento, né? Não adianta a gente ter rede social se a gente não consegue atender as famílias, né? A gente precisa primeiro acolher as famílias. Hoje, meu maior público são de crianças atípicas, né? Então, primeiro a gente tem que acolher as famílias para depois estar acolhendo a criança. Então, a gente tem que trabalhar, além de toda a parte de marketing, a gente precisa trabalhar com amor e esse acolhimento às famílias, né? Então, a maioria dos seus pacientes veio da rede social. Você tem essa visão que veio do seu Instagram. Sim, Você sim. não fez Hoje, forma de divulgação assim massiva, foi mais a rede social. a rede social. E procurando médicos, né? Assim, entrando em contato, eu falo que ainda tudo foi tão rápido, eu não consegui ir pessoalmente como eu gostaria, nos pediatras, nos gastros, né? Nos alergistas, que também é um público que pode mandar paciente pra gente. Pessoalmente eu não consegui, então foi tudo pelo Instagram, de mandar meus posts para eles, tipo, que eu estou agora em Patos, né? Estou atendendo, e depois, assim, o retorno, principalmente da área médica, foi muito grande por conhecer o Instagram. Uhum. E lá no método NutriKids eu falo muito sobre isso, que a rede social é um... Como é que o termo que eu uso? É bater ponto, né? Que a gente não pode achar, eu vou postar quando eu quiser. Se a gente quer ter pacientes, a gente tem que levar isso como compromisso. Existem várias formas de ter pacientes, mas uma das mais rápidas, que foi o que aconteceu contigo, foi muito rápido, foi em 1 ano você chegou nesse faturamento, né? Então, você teve esse compromisso. Como que era, assim, a sua rotina com a rede social? Para você realmente postar e pegar esse hábito. Você já tinha hábito de ficar postando, de ficar divulgando seu trabalho? Não, a rede social para mim era só socialização mesmo, né? Era mais por diversão. Não divulgava nada da área de nutrição. Eu busquei ajuda também, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer as postagens, né? O meu braço direito hoje na rede social. A gente discute os temas que a gente vai trabalhar no mês e ela me ajuda por falta de tempo, né? Uhum. Nos 4 primeiros meses, a gente estava postando 4 vezes por semana, posts informativos mesmo, de conteúdo. E agora, depois de 4 meses, a gente está em 2 vezes por semana para me colocar reels, né, vídeos de como realmente são as terapias. Então, no início, como eu ainda não tinha
material do dia a dia no consultório, a gente investiu em publicar informações da área de nutrição infantil. E aí depois, quando eu fui conseguindo gravar, né, os atendimentos, aí a gente fez essa mesclagem no Instagram. Uhum. E lá no Marqueteira você fala também, né, Déia? Além de bater ponto no Instagram, é um meio de divulgação gratuita, né? A gente não paga para estar aqui, né? E é onde a gente tem o maior retorno. Aqui a gente está na clínica também, a gente não fez outro meio de divulgação, tipo panfletagem, essas coisas, a gente não conseguiu fazer. Então é mesmo rede social. Uhum. E um vai passando para o outro, né? Isso. E depois que você vê, você não consegue mais desver, né? Então, depois que você entende como é o marketing para atrair pacientes, você não consegue não fazer do jeito certo. Porque qual é a grande sacada? Você entendeu que chama a atenção dos pais. Colocar ali, estamos com a agenda aberta de setembro, agenda aberta de novembro, agenda aberta de dezembro. Os pais não querem saber se você está com a agenda aberta ou não. Eles querem entender o que você faz. Porque não basta colocar só ali que você é infantil e atende crianças. Na visão da maioria, nutrição é dieta. Só que qual é o grande erro? Que nós que estamos dentro do nicho, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente faz. E aí a gente não fala o óbvio. O óbvio é o que a gente faz. Então, é mostrar os bastidores. Não sei se a Cris está aí, mas é mostrar. É porque saiu aqui sem querer minha câmera, por isso que eu estava mexendo. Tô aqui. Então, é mostrar bastante os bastidores, mostrar os atendimentos, explicar o porquê que você, de repente, pegou lá a frutinha e cortou com a criança. E os pais que estão passando por essa dificuldade, que você tanto fala nas redes sociais, entendem o porquê é você que vai solucionar essa dificuldade. Então, pelo jeito, foi esse entendimento que fez você lotar aí a sua agenda. Um marketing. Sim. E descobri também, né? Assim, não é só postar, vou postar qualquer dia da semana, né? Hoje eu consigo ver o dia que mais me dá retorno nas postagens de Reels, principalmente, né? O final de semana, principalmente o domingo, os pais geralmente estão em casa, né? Com a família. E é o dia que mais me dá retorno de pessoal me chamar, de mais seguidores, começa a seguir a minha página. Então, assim, a gente consegue ver, né, nesse dia a dia, mexendo no Instagram, onde a gente consegue os retornos. Uhum, isso eu ensino lá no método, né? Até como você vê qual é o teu engajamento, como você pode melhorar. Tem muita. Aonde a gente olha os numerozinhos, né, que eu não tinha nem noção que existia. Então, seja uma pessoa, você hoje, você é uma empresária. Você não é só mais uma nutri, você é uma empresária. Você tem seu consultório, tem seus clientes, né? Pensa sempre na fidelização, na melhora do seu atendimento. Então, a sua atuação é pensando nisso, na tua empresa, como que eu vou estrategicamente melhorar cada vez mais meus resultados. Então, realmente números, é saber abrir ali a sua rede social, ver como é que tá melhorando, se não tá, o que eu vou fazer. Então, a Cris juntou ali o conhecimento do método, a intuição, foi, né, juntando toda a bagagem que você já tinha, que não era pouca, e foi dando certo. Parabéns, Cris. E Obrigada. deixa eu ver o que eu vou te perguntar aqui. O que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível depois de você aplicar o método NutriKit? O retorno foi tão rápido. Eu não esperava. Eu achava que, assim, com menos de um ano era impossível atingir a meta que eu tinha, né? Que era um faturamento ali em torno de 8 mil. Eu não conseguia ver isso em menos de um ano. E foi muito mais rápido do que isso, né? Então, a gente abriu a clínica em abril, em julho eu já estava muito próximo da minha meta, né? Que era os 8 mil, e já passei ela há muito tempo agora. E qual é a maior... E esses faturamentos que eu falo é faturamento líquido, né? Tirando as minhas despesas de consultório. Uau! Faturamento, Então, na verdade, o faturamento é maior ainda, né? Que sim, o bruto é. bruto é maior ainda. Você tem uma noção de como é o bruto? Tem. Quanto que tá? Hoje,
É porque lá a gente tem uma clínica, o meu consultório é de uma clínica multidisciplinar, né? Ah, entendi. Então, eu pago porcentagem dos meus atendimentos para a clínica. Hum, Então, cada atendimento meu eu repasso uma porcentagem para a clínica. entendi. Então, o meu faturamento hoje é muito mais de R$ 10.000, bruto. Bem mais. E quanta Nutri aí deixando de acreditar na nutrição infantil, achando que os pais não vão pagar, achando que não vai ter criança para atender. O teu maior público você falou que são crianças atípicas, né? Então é terapia alimentar mesmo. Terapia. Uhum. Hoje, meu maior público é terapia, mas aparecem muitas crianças ainda, principalmente com obesidade, né? Crianças típicas, obesas, é meu segundo nicho hoje. Uhum. Então você consegue programas nutricionais, consegue fidelizar? Como é que tá essa parte para você? Tem pacientes Sim, fixos? eu fiz os planos, né? Como é indicado, né, lá no método, eu criei planos alimentares Deu uma de travadinha. 10 sessões. Oi? Deu uma 10, travadinha. Começa de novo. Você fez um plano. é, eu tava te vendo aqui, mas você ficou congelado. Eu fiz alguns planos, né? Com 10 sessões, 15 sessões, que a gente vê isso lá no método também, né? De uma forma para mim fidelizar os meus pacientes, conseguir pelo menos um início de tratamento com as crianças. Tem alguns que são credenciamento de convênio, que a gente já conseguiu. Uhum. Mas trabalhar mesmo a fidelização, o pai entender que a gente não consegue dar um tempo, né, uma previsão de quando aquela criança vai estar comendo. São passinhos de formiguinha e é uma parceria entre a Nutri e a família, né? Que o que a gente aplica em consultório tem que ser replicado em casa. Então, assim, esses pacotes, sempre que acabam, é um ou outro que não consegue renovar, né, os planos e fica mais fácil da gente ter uma noção do que a gente vai trabalhar naquele Uhum. mês. Mas o mais importante, Cris, quando a gente vai ofertar ali um programa nutricional de 10, 15 consultas que seja, precisa ter uma profissional segura para oferecer, para vender. Sim, Porque não são programas baratos, vamos ser sinceros, né? E você na prática, eu não sei como é aí, mas assim, eu vi muitas famílias que não eram ricas, mas que fizeram de tudo para conseguir pagar, dividiram nos cartões, né, se apertaram em algumas outras questões, porque viram que a idade, viram que a criança estava realmente precisando. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente vê que nosso trabalho tem muito valor. Então, sim, para a gente oferecer, nós temos que estar seguras para oferecer, sim, né? Então, de alguma forma, o NutriKit te trouxe essa segurança para conseguir oferecer esses programas nutricionais? sim. Coragem Com, antes de passar pelo método? com certeza. Segurança, firmeza, de mostrar o porquê que é aquele valor, né? Não, as sessões não são baratas, a gente entende que não é, né? No meu caso, todo o custo da sessão, né, dos alimentos já estão incluídos no valor. Então, assim, não é uma sessão barata. E a gente tem que saber explicar isso para os pais, né? O porquê a gente cobra esse valor. Porque sempre vem aquela pergunta: ah, mas se fosse pelo convênio, ficaria bem mais em conta, né? Tá, mas e pelo convênio a gente não consegue ter um atendimento adequado, a gente não consegue ter um atendimento de 50 minutos, né? Então, assim, você tem que ter essa segurança. E no método fala bem explicadinho, né? Então, quando eu era uma nutri, assim, no início da carreira, que eu falava isso. Que os pais achavam caro, que não ia adiantar, que a culpa era dos pais, que não davam prioridade. Depois que eu fui entendendo melhor de venda, ficando mais segura, né, de mim, da profissional que eu era, dos resultados que eu podia gerar, eu comecei a entender que a culpa sempre foi minha, que eu não sabia vender, que eu não confiava, nem eu mesma confiava, né, que eu merecia aqueles R$ 1.000, R$ 2.000, porque nem eu sabia se ia gerar o resultado que a família estava esperando, né? Então, Isso. é essa autorresponsabilidade também, de entender que se está dando certo, é porque você está acertando nas vendas, né? E sabendo as expectativas também. Se não está dando, alguma coisa tem que melhorar. Nesse um ano que você está atuando na nutrição,
várias vezes você teve que revisitar teu modo de vender, de responder os pais sobre as consultas. Você foi aprendendo, não foi? Peraí, falhou no finalzinho. Eu fui o quê? Você foi entendendo a melhor forma de Sim. vender o trabalho. Sim, a gente vai, com o tempo, a gente vai entendendo somente o nosso público, né? A forma de demonstrar aquilo. Tem família que a gente precisa de trazer para dentro do consultório para mostrar, né, como é que funciona realmente. A Anaís até tá escrevendo aqui, né, como é que foi o atendimento dela. Sou muito grata a Giovana, a Anaís, a família toda. Então, assim, você vai sabendo como é que lidar com isso e vai tendo mais posicionamento, né? A gente não pode parar de estudar. E eu falo que ter esse posicionamento, essa firmeza, mostrar que não é só a criança que precisa desse atendimento, a gente precisa de uma mudança dentro de casa, né? Mostrar para os pais que às vezes uma forma deles tratarem a criança, uma forma de mudar a forma de falar com a criança, vai trazer um resultado. E quando você fala isso com firmeza, com segurança, eles entendem, né? Até tem um fato que eu gosto muito de comentar, foi um dos meus primeiros atendimentos. Eu acho que ela não está aqui, mas uma mãe chegou em mim e falou que a criança só tomava o achocolatado, o todinho, né? E aí eu até fiz uma pergunta para ela, mas por que não toma então um leite com achocolatado em pó, né? Com um Toddy? E ela regalou um olho desse tamanho e falou assim, mas eu posso dar leite com Toddy? Eu falei, mas você dá um todinho. E daí, assim, ela está comigo até hoje, foi um dos meus primeiros pacientes que chegou na clínica. E ela fala que, assim, a forma de mostrar que as coisas são muito mais simples do que as pessoas imaginam, a forma de você lidar, de conversar, de oferecer, né, de ofertar aquele alimento para a criança, faz toda a diferença, né? Uhum. E a Naisa tá colocando ali, ó, é verdade, é caro, mas me surpreendeu o resultado, mesmo poder ter ido poucas vezes. Então, na verdade, o cara é sempre relativo, né? Porque você Sim. tá investindo ali um dinheiro que pode ser mais alto do que a família estava esperando, mas tem os resultados. A gente não promete resultado, mas inevitavelmente, se você sabe o que você está fazendo, no tempo que a criança puder responder, vai ter resultados. Às vezes vai ter em um ano, às vezes vai ter em 3 meses, em um mês, né? Mas como é importante a gente valorizar o dinheiro de cada família. E, e, e é isso, é não ficar fazendo consultas dando tiro no escuro sem saber o que está fazendo, né? É buscar conhecimento. Então, a Cris entrou no método NutriKids buscando esse conhecimento para ter feedbacks de famílias como ela. Oi, tia Cris. Oi, Quanto Henrique. você é muito querida, nossa. Ah, E me diz uma coisa, assim, aqui a gente coloca o marco de 6.000. Você tem mais ou menos uma noção com quantos pacientes você precisou ter na agenda para chegar nesse faturamento? Porque como você atua com terapia, você precisa de poucos pacientes, né? assim, é, porque a primeira consulta, né, ela tem um valor um pouco mais alto, porque eu faço atendimento em dois momentos. Primeiro com os adultos, né, com os responsáveis, e um segundo momento com a criança. E aí depois a gente começa, quando vai para terapias, é um outro valor, né? Henrique, por enquanto, só as crianças, viu, Henrique? Então, assim, pacientes fixos mesmo, em torno ali de uns 25 pacientes. Você está com 25 pacientes fixos de terapia alimentar. Já tenho mais hoje, né? Mas que eu atingi o objetivo do método foi com mais ou menos 25 pacientes. Uhum. Então, isso mostra que nós não precisamos ficar eternamente buscando novos pacientes na nutrição infantil, né? E eu não sei se quando você entrou na nutrição infantil você imaginava isso, porque atendendo adultos, os encontros geralmente são mensais, né? Ou a cada 2 meses. Por exemplo, meu marido foi no Nutri Esportivo, ele falou para voltar daqui 2 meses. E eu fiquei refletindo, nossa, imagina se eu tivesse que buscar pacientes que voltassem só a cada 2 meses. A busca ia ser sempre muito grande, né? E na nutrição Sim. infantil, você conseguiu ali 25, fidelizou, e eles vão voltar sempre. E sabe-se lá quando vão ganhar alta, né? Isso te deixa mais tranquila na hora que você vai dormir, assim?
de que tua agenda tá sólida, de que você pode ficar tranquila. Claro, um ou outro sai, né? É natural, um novo chega, mas te dá uma certeza maior, né? Não, dá. O coração fica apertado, né? A cada um que sai, eu quase morro, né? Eu fico mandando mensagem direto para eles, né, Naísa? Perguntando como é que tá, como é que eles estão conseguindo seguir em casa, né? Mas hoje, né, eu durmo com o coração tranquilo, em pensar como é que tá o meu faturamento, né? Em tão pouco tempo, mas já preocupado pela demanda que eu tenho, que eu preciso já me reinventar para conseguir atender toda essa demanda, né? Então, no momento é uma faca de dois gumes, né? Eu fico tranquilo pelos meus objetivos terem sido alcançados num curto prazo, mas já sabendo, né, que eu preciso de um outro desafio para conseguir atender a demanda que vem, porque, nossa, na hora que chega que eu falo que eu não tenho horário, eu já fico desorientado. Se eu pudesse trabalhar de madrugada, eu vou atender todo mundo. Não fico querendo deixar nenhuma criança de É uma fora. preocupação que muitas nutris gostariam de ter. O É, que com esses pacientes? Você já tem lista de espera? agora já tem. Na parte da manhã eu já não tenho horários mais para atender. Uhum. Quando uma área profissional é muito boa, é isso que acontece, inevitavelmente. Você não vai dar conta do mundo inteiro, né? Mas existem soluções para isso. Você pode fazer Sim. atendimento em grupo, você pode treinar uma Nutri para seguir exatamente do jeitinho que você gosta e você começar a delegar alguns pacientes sob sua supervisão, né? E poder ajudar todas essas famílias que querem a tia Cris. Eu falo que É. bebê que era a tia Cris que eu produção alimentar. Você também é Cris. Oi? Você também é. Falhou de novo. Atendo. Eu atendo bebês e até pré-adolescentes, até 13 anos. Uhum, legal. Vamos ver mais que eu separei aqui para você. O que você sentia quando pensava em atender bebês e crianças antes de estar no método? Você pensava assim, vou atender bebês, vou atender crianças. O que você sentia lá no íntimo? Uma insegurança, né? Porque para você atender criança, primeiro você tem que atender os pais. Então, você tem que saber lidar com dois públicos distintos. Não, não é como quando a gente atende adultos. A gente vai lá, conversa com o adulto, pronto, acabou, resolve ali entre, né, profissional e paciente. Criança, não. Criança, a gente precisa atender a criança e atender a família. Então, a gente precisa saber lidar com os dois públicos. E era a minha maior insegurança, né, de como fazer isso, né? Como mostrar isso para as famílias, para os pais, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa ser um parceiro, e também como cativar os meus pequenos, né? Uhum. Porque a maioria que é seletivo, eles têm uma barreira muito grande quanto já se fala no profissional de nutrição, né? Então, minha maior insegurança era lidar com a criança e a família. Uhum. Eu também tinha muito medo dos pais no início, de como que eu ia falar, de como que eu ia trazer a responsabilidade deles também pro processo, para ter os resultados que eles estavam esperando. O que você achou assim do meu método de trazer os pais para esse processo? Nossa, me ajudou muito, assim, como é que eu vou explicar? Eu acho que assim, dá uma clareada e mostra pra gente que a gente tem que lidar com eles como se fossem os nossos pacientes mesmo, né? Dessa certeza que a gente tem que trazer eles com material para casa, da forma de mostrar para eles, né? Postzinhos individuais. Então, me ajudou muito a ter essa segurança de chamar o pai sempre que eu preciso. Porque não é só aquele contato na anamnese, né, na primeira consulta, e pós-sessões, né? A gente precisa de trazer o pai sempre que a gente está tendo alguma dificuldade com a criança dentro do consultório, né? Uhum. Então, me ajudou bastante. E eu acredito muito numa forma leve, né? Sem trazer a culpa. Acredito muito no acolhimento. Você é mãe, Cris? Tenho dois meninos lindos. Então talvez Hoje eu você já tenha passado por alguns profissionais aí na vida de maternidade que talvez tenham te deixado pior do que quando você entrou. sim, com certeza. E é a minha grande preocupação.
E era a minha preocupação, né? Era o meu medo de não levar essa frustração que eu tive quando os meus meninos eram pequenos, né? Hum. Eu tenho um de 10 e um de 7. E a gente que é mãe, a gente sabe aonde que dói, né? E eu falo isso muito com as minhas mães. Não leve a culpa, né? Você não tem culpa do que está acontecendo, né? São N fatores que levaram a criança ser seletiva ou ela ter algum, né, transtorno, alguma coisa. Então, a mãe sempre leva o fardo maior, né? A culpa é maior, o medo é maior, a responsabilidade é maior, por mais que mãe também hoje saiba trabalhar. Então, é a parte que eu mais preocupo em conversar com as minhas mães e mostrar que as coisas têm que ser leve, né? O simples fato delas pararem um minutinho na hora de fazer um almoço ou um jantar, né? Geralmente o jantar, que é almoço elas não estão em casa, preparar uma salada de fruta e trazer a criança para isso vai fazer uma diferença, né? Essa memória afetiva ajuda muito. Então, eu tento trazer isso para elas também, que acaba me dando uma ajuda nos resultados que eu tenho dentro do consultório. Sim, porque não adianta só comprar vários recursos lúdicos, ter o jalequinho coloridinho, o consultório perfeito, né? E saber as brincadeiras com a criança se os pais não se sentirem acolhidos pela Sim, Nutri, né? E na verdade a gente precisa primeiro encantar os pais para depois encantar as crianças. Então eu busquei é muito. o maior desafio. E eu busquei trazer muito isso no método, principalmente com as consultas gravadas, para que vocês pudessem ver como que eu atuava diretamente com os pais, como que eu conversava, como que eu diminuía a culpa, porque ela é muito presente, as mães chegam chorando, né, no consultório, e não é pouco. E nós somos profissionais, é claro que nós não somos psicólogos, não vamos tratar ali traumas, medos, enfim, mas a gente está ali para ajudar na alimentação e querendo ou não, enquanto uma mãe não estiver ali se sentindo apoiada, sentindo que nós somos rede de apoio, nada vai funcionar em casa, né? Ela vai continuar desesperada, vai continuar forçando, brigando, enfim, fazendo trocas inapropriadas, mas não querendo errar, mas acaba errando. A gente está Sim. ali apoiando, ajudando, elas acabam fazendo o caminho certo de um jeito leve. E E é mostrar na prática para os pais, né? Eu sempre falo isso, eu não falo para a mãe, eu falo para os pais, né? Que dá para ser leve, né? Que dá para mudar. E a gente tem que tirar essa visão que o pessoal tem da nutricionista, que a gente vai só passar um plano alimentar, vai mandar um monte de papel, um monte de tarefa, e que eles vão fazer em casa sozinhos. Não, a gente tem que mostrar como é que eles vão colocar isso na prática também. uhum, Né? Porque se eles não souberem, a gente não está fazendo nosso papel direito. a Naisa colocou verdade, que sempre deixou leve, porque já nos culpando foi que eu errei. Exatamente. A E Anaís era uma que chegava chorando sempre lá, se culpando. E a gente conseguiu um resultado muito grande com a Giovana. que legal. E aí, Cris, vamos lá para outra pergunta. O que você falaria para uma Nutri que está em dúvida se entra numa próxima turma do método NutriKids, se vale a pena? Às vezes é uma Nutri que já me acompanha aqui há tanto tempo e fica naquela dúvida, né? Assim como a nossa consulta, né, é um investimento alto e a mãe estava ali de prova falando que valeu a pena, mesmo sendo alto. Muitas Nutris pensam, nossa, que investimento alto, nossa, né? Não sei se vai valer a pena, porque não sei se vou ter o retorno. Então eu queria que você conversasse com essas Nutris. A gente não tá com as inscrições abertas, mas o dia que tiver, essa Nutri vai pensar, será que eu vou? O que que você pode dizer para ela? Olha, vale muito a pena, Déia. É um norte mesmo, assim, que a gente tem e um divisor de águas. Então, eu acho que estudar nunca é demais, nunca é caro. Claro que a gente tem os momentos que a gente tá com alguma dificuldade financeira, né? É um investimento alto. Mas se a gente quer trabalhar e ter sucesso, a gente também precisa investir na gente. Para a gente ser reconhecido, a gente precisa investir na gente. E foi o primeiro que eu busquei, né? Eu já te segui há algum tempo no Instagram. E eu lembro quando saiu o Marqueteira, eu saí correndo, né, para comprar. E o dia que você lançou as inscrições do método mesmo, né? Você até brincou comigo. Nossa, não deu um minuto que eu postei, você comprou. Então eu fiquei mesmo de vigília ali, porque eu sabia que isso ia me ajudar. Era
o empurrão que eu precisava para me ter uma segurança, né, ter um brand, ter um posicionamento no que eu fazia. Não adiantava só o meu conhecimento como nutricionista, mas como que eu vou colocar isso na prática, né? Como que eu vou encantar os meus pacientes, as minhas famílias e mostrar que elas podem confiar em mim. Então, eu acho que todas deveriam sim investir, vale muito a pena o seu suporte, né? A gente conversou já algumas vezes, sempre que eu preciso, eu te chamo, você me dá um socorro, né, Deia? Então, acho que assim, é caro, como tudo que a gente vai fazer na vida hoje tem um preço, né? Mas se você quer investir em você, vale muito a pena. Muito obrigada, Cris. E é interessante, assim, dizer que talvez você faz um ano que você entrou, né? Se há um ano atrás você não tivesse entrado, será que você teria se arrependido? Será que Teria. você estaria no momento que você está agora, com a agenda cheia? Será que você estaria parada no tempo? O que você estaria fazendo se não tivesse entrado no método? Ah, eu acho, sinceramente, eu não sei nem se eu teria começado do jeito que foi na clínica, né? Assim, meio que no supetão e vamos embora, vamos fazer acontecer. Como por vários anos eu fiquei na dúvida de entrar, né, de montar o consultório, então eu acho que eu nem teria arriscado, pra te falar bem a verdade. É, então, muitas das vezes, assim, é, fica nessa de entro ou não entro, a intenção verdadeira do método é dar o primeiro empurrão. Porque ali tem de tudo um pouco, né? Amamentação, introdução alimentar, mudança de hábitos, seletividade, escolar. É realmente para você entender qual é a sua missão maior. A Cris já Sim, entendeu. A maior dela é com crianças típicas, seletividade, então provavelmente continuou buscando cada vez mais conhecimento no assunto. sim. Mas a minha missão é cumprir, que foi te dar esse empurrão e fazer você voar. Então eu fico muito feliz e de coração sorrindo por ter conseguido com mais uma Nutra esse mesmo resultado. E para fechar essa live, qual é o segredo desse sucesso? Tem certeza? Ah, peraí, qual que é o segredo do sucesso? Se tem algum segredo para você revelar aí? Amor. Amor ao que você faz, dedicação, posicionamento. Eu acho que resumiria nessas três palavras, né? Amor, dedicação e posicionamento. Uhum. Não adianta a gente pensar só no dinheiro, né? A gente tem que fazer as coisas com amor, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que se posicionar diante dos desafios. Não são poucos, né? Eu falo que eu estou cada dia aprendendo mais, cada paciente que chega, eu preciso buscar uma forma melhor de atendê-los, né? Principalmente as crianças atípicas, né? São atendimentos diferentes. Às vezes eu penso de um jeito, chego lá não dá certo, então eu preciso recorrer a outras formas de atender aquela criança. Então, assim, principal é amor e dedicação. Uhum. Perfeito. Eu falo muito aqui do dinheiro. Por quê? Porque nós que lidamos com saúde, com pessoas, né? Poxa, as mães de crianças adultas que tiveram ali um laudo, muitas mães ainda em processo de entender esse laudo, né? E você dizendo aqui que está recebendo dinheiro, que está faturando, mas o dinheiro é uma moeda de troca. Você jamais estaria recebendo o faturamento que você recebe, o dinheiro que você recebe, se você não estivesse fazendo com os seus atendimentos, Sim. né? Então, tudo na vida é dinheiro, mas antes do dinheiro tem que ter amor naquilo que a gente faz. E Por isso que eu dedicação, defendo, né? é, por isso que eu defendo sempre, não adianta ficar rodeando várias áreas da nutrição. Em alguma hora você vai ter que cumprir a sua missão na nutrição infantil, porque há 10 anos você sente isso e sempre vai ignorando. Por quê? Você precisa trabalhar com o que você ama, trabalhando com o que você ama. E claro, tendo um método certo, você vai ter os resultados que você merece, né? Então é isso. E as famílias que cruzaram aí com o seu caminho, que bênção que elas tiveram
que essas crianças possam cada vez receber mais amor da tia Cris e que você possa cada vez crescer mais na sua carreira. Ainda tem muito, imagina em 1 ano, imagina daqui a 5 anos a tia Cris como vai estar. Espero que cada vez voando mais e compartilhando seu conhecimento na sua região também, às vezes ajudando novas nutris, formando aí um grupo de nutris para ajudar todas as crianças que procuram a tia Cris. Dá para pensar Isso eu falo muito. Quando você postou da nossa live, teve até uma Nutri que me chamou no privado, né? E eu falo que isso é muito importante, a gente se unir, né? Uma ajudando a outra, e eu sou muito aberta nesse ponto de ajudar, eu quero que tenha cada vez mais pessoas para trabalhar com as crianças, para atender as crianças, o nicho é muito grande. Então, assim, eu não consigo atender o nicho todo, né? Eu quero gente comigo, eu já venho buscando isso, incentivando. A Aline está aqui também nos assistindo, é uma amiga, uma Nutri lá de Salvador, que eu sempre estou instigando. Aline, vamos para a área de Nutri infantil. Então, assim, falo muito do seu método para todo mundo, porque para mim foi um divisor de águas, então eu acho que, e creio que seja para muitas pessoas também. E eu quero muito que cada dia mais cresça nutricionistas, né, atendendo na área infantil, porque a demanda é muito grande. As nossas crianças precisam de direcionamento, as famílias precisam de direcionamento. E a gente trabalhar com parceria, a gente poder trabalhar. Aí a Aline, ó, se pronunciou. A gente trabalhar em parceria, eu acho que é muito válido, né? E a gente está aqui para dividir conhecimento, para a gente ajudar umas às outras, que aí tudo fica muito mais fácil, né? De encarar. Exatamente. Ó, a Jéssica falou, eu quero muito matéria, é meu foco. Jéssica, então foca mesmo, estuda, acredito que você seja estudante pela sua fala, não sei, mas estuda bastante, divulga, coloca seu nome no trombone. Não espere terminar a faculdade para começar a estudar, se é seu foco, se é o que você quer, né, Déia? Não, não espere terminar a faculdade para, agora eu terminei a faculdade, vou começar a estudar na área mais específica de materno infantil. Não, já vai fazendo curso, já compra aí o método da Déia, né, que já vai te dando direcionamento para quando você se formar, você já está anos luz na frente de algumas que estão ainda na dúvida. Perfeito. Você sabe que o método era para, quando eu criei, era para estudantes. Eu nem ia focar em divulgar para Nutris. Nutris com 10 anos de formada, eu jamais imaginei que iriam comprar, né? Aí quando eu vi a primeira turma, já tinha Nutri com 3 pós-graduações, eu fiquei, meu Deus, o que ela tá fazendo no meu curso? Mas é isso, eu pensei justamente para quem é estudante ter a chance de começar já do jeito certo, ainda estudante, quando tiver formado já saber o que fazer e o que não fazer para não sofrer do que eu tive, não passar pelo mesmo, né? Mas infelizmente acaba comprando só depois que se forma e acaba passando aí pela dificuldade do início. Então, quanto antes puder, melhor. Obrigada. E o método é muito prático, né? Nos mostra a prática, que às vezes a gente tem essa insegurança, né? A faculdade passa muito superficial nessa parte de atendimento, né? Então, o método nos ajuda bastante. Porque em nenhum lugar a gente aprende como fazer a consulta, né? Como é que você vai... Oi, o que você vai falar para a mãe, que papel que você vai usar, o que você vai entregar, o que você vai brincar com a criança, como é que você vai fazer a criança melhorar os hábitos. Isso foi uma grande dificuldade minha. E por que não? Quantas nutris já vinham atendendo e não tinha nada disso para a gente assistir e ver, né? Por que não divulgar e compartilhar? Então é isso. Eu tô nesse mundo para compartilhar o que deu certo para mim, fazer dar certo já de início. Mas lembrando, e eu falo isso muito nas aulas, a Cris vai lembrar, que eu mostro o meu jeito de atender, mas inevitavelmente daqui 3, 4 meses, você aplicando o meu método, você já vai ter criado o seu método e já vai ser tudo diferente. Mas pelo menos você já tem um norte, né? Não, é um direcionamento, né, para o que a gente
tá buscando. Cada uma vai atender do seu jeito, né? Se não tem noção de quantas alunas já passaram aí pelo método, mas cada uma vai atender do seu jeito. Não tem como falar, vou fazer igual dela. Não, você é só um norte mesmo para a gente conseguir o nosso posicionamento, né? Até porque o ideal é que cada um coloque a sua essência. Você, a tia Cris, tem a sua essência, a sua bagagem. Então, acredito que o teu atendimento seja do jeitinho que se encontrar na rua, veja os mesmos traços da tia Cris igual a consulta. Então, tem que ser a sua essência, mas é bom você receber esse norte para você já começar aí sem medo. Então, fica o convite. Janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, ainda não temos a data certinha, a gente vai abrir a próxima turma. Mas enquanto isso, a Cris comprou o NutriKids Marqueteira, que está disponível para venda ali no meu link da bio, que é um curso para te ensinar a vender seu peixe, a responder ali as mães, a saber como postar nas redes sociais para chamar a atenção dos pais, e aí lotar a agenda como a Cris está lotada. Cris, gratidão pelo seu tempo, que tô vendo que tá bem precioso, que Deus ilumine a tua vida, teu caminhar, que muitas famílias ainda cruzem seu caminho e sejam ajudadas por você. E não se esqueça de qualquer coisa, pode chamar, que eu tô aqui sempre para te ajudar, assim como todas as alunas do método. Eu quero agradecer o espaço, né? Agradecer por ser você, né? Todo o carinho que você sempre me acolheu nas minhas dúvidas quando eu precisei. Agradecer o espaço da gente estar aqui falando sobre isso. Eu acho que ajuda muito, muitas profissionais, muitas famílias entenderem qual é o nosso processo, né? Qual é a nossa missão na nutrição infantil. Agradecer aos meus pais que estão aqui, minhas amigas, que eu nem divulguei. As minhas pacientinhas, eu vi que a Helena, vi a Amanda, que são. Aí eu começo a falar e começo a chorar, né? Eu sou assim, uma manteiga derretida. Eu acho que sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu esse ano para mim e é uma realização de um sonho. Eu acredito. E que venham muitas lives. Desafio. Agora, você foi o pontapé inicial para o consultório, agora para as lives. Agora eu vou ter mais confiança. Não é tranquilo? É câmera e falar aquilo que você mais sabe fazer, que é nutrição É, infantil. Não tem segredo. Então, sucesso verdade. para você. Um bom Muito descanso. obrigada. E qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Precisando, estou à disposição.